Eu quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia na carta aos Hebreus, o capítulo de número 13. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 7. E diz assim a Escritura: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, nós estamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estar juntos na Tua casa de oração, para bendizer o Teu nome, cantar ao Senhor, ler Tua palavra, meditar nela, olharmos uns para os outros e buscarmos a graça de Deus sobre todos nós. Abençoa quem não veio ao culto, quem faltou, mas que está nos assistindo na transmissão. Nós pedimos que o Senhor dê forças aos crentes em Cristo para sair dos seus lares e vir à igreja. E nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor também abençoe esta reunião que temos hoje, que será transmitida para não sabemos quantas pessoas. Que cada uma seja alcançada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E agora, abençoa a Tua palavra, olha para o Teu servo, vê a fragilidade dele e concede a misericórdia que ele necessita para que transmita o Teu recado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Hebreus, comecei errado. Hebreus não pode ser considerado uma carta, é muito mais um tratado teológico, um tratado que existe em função de determinadas circunstâncias que estão acontecendo entre os crentes hebreus, aqueles crentes que provavelmente vieram do judaísmo, seja do judaísmo hebreu, ou seja, do judaísmo helênico, isto é, dos judeus que moravam fora da Palestina, e havia então uma preocupação com eles, ou neles, por conta do fato de que a vida toda eles tinham ouvido do Deus de Israel, eles tinham praticado os ritos cerimoniais do judaísmo, eles tinham vivido no ambiente dos sacrifícios, eles tinham uma cosmovisão voltada para um Deus libertador,
E agora, eles tinham recebido a informação e eles tinham sofrido o impacto da pessoa de Jesus Cristo, não apenas como um homem judeu que viveu entre eles, mas, sobretudo, de acordo com o ensino apostólico e de acordo com o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, um Deus encarnado homem. Deus tinha um filho. Isso era uma novidade. Então, determinados conceitos tiveram que ser revistos. Por exemplo, eu continuo fazendo sacrifícios no templo ou não? Eu continuo vivendo na lei de Deus ou não? Porque agora eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso me circuncidar ou não? Eu posso comer de tudo ou não? Porque antes eu não podia, a lei me restringia. E todas essas novidades colocavam, sim, em dúvida a vida religiosa das pessoas, porque eles tinham se acostumado a obedecer ao que estava escrito e agora eles tinham que acreditar que aquele sacrifício na cruz que Jesus Cristo fez era sacrifício vicário, substitutivo. Era um sacrifício por seus pecados. E eles não tinham que merecer a salvação, mas ela tinha sido dada para eles gratuitamente. Nós sabemos que no início da igreja primitiva houve muita confusão, ao ponto dos apóstolos, dos presbíteros, das várias regiões onde o cristianismo já estava sendo vivido em igrejas pequenas. Essa gente teve que se reunir para decidir o que é que os judeus faziam e o que é que os gentios faziam. Se os gentios eram obrigados a fazer tudo quanto os judeus tinham feito no judaísmo. E a resposta foi não. Os gentios têm que se abster das coisas, dos pecados da carne, dos pecados sexuais, mas eles não são obrigados a se circuncidar. Portanto, aquela falácia de que a circuncisão era o símbolo para todas as pessoas, de que a pessoa era crente, porque Deus tinha feito no passado uma aliança com Israel, e essa aliança era consumada pelo ato da circuncisão, isso caiu por terra. E havia na igreja judeus convertidos, realmente convertidos, mas inconformados com essa tomada de decisão. Eles saíam atrás dos apóstolos, eles saíam atrás dos pregadores, ensinando outra coisa. Daí o sentimento do escritor aos Hebreus para falar de Jesus Cristo sob várias perspectivas. Se vocês simplesmente folhearem a sua Bíblia, começando do primeiro capítulo de Hebreus, vocês vão se lembrar de alguns tópicos que o autor lembrou, que o autor dissertou, que o autor escreveu. Primeira coisa que ele escreveu, ele disse que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou pelo Filho. A palavra final de Deus vem pelo Filho. A revelação mais completa de Deus vem pelo Filho. É o Filho que é a própria revelação de Deus. Imaginem Deus habitando entre nós. Ele fala do que ele sabe, ele fala do que ele vive, ele fala do que ele projetou, ele fala de tudo que ele planejou, ele conhece o passado, o presente e o futuro.
E o escritor aos Hebreus diz: sabe onde Jesus está? Ele está à direita da majestade nas alturas. Portanto, o que Jesus veio fazer, o que ele fez e onde ele está agora, dão para ele o direito de ser superior aos anjos. Não tem nenhum anjo que seja maior do que Jesus. Depois, ele diz: Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os acordos que Deus fez no Antigo Testamento com todos os patriarcas. Então, aquela fala de Deus, exigindo que Abraão se circuncidasse, foi superada pela presença física de Deus na terra, expondo a ampliação de todo o conhecimento que nós necessitávamos. E nós não precisamos mais ficar na dependência nem de Moisés, nem da lei, nos termos que o povo vivia. Porque a lei ainda é uma norma moral, uma norma espiritual para nós. Imagine se um crente vai transgredir esta lei aqui. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Não dirás meu nome em vão. Alguém sem juízo aqui quer fazer isso? O crente automaticamente, cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para a lei e vai respeitar a lei, cada um dos detalhes, mas esta lei não o justifica, não o salva. Esta lei apenas mostra que ele é incompetente o suficiente para não conseguir se salvar por seu próprio esforço. Pois é, o escritor aos Hebreus, então, diz que Jesus é superior a qualquer aliança feita no Antigo Testamento, é maior, é a aliança definitiva. Ele diz que Jesus Cristo é um sacerdote não do tipo de Arão, não do tipo de Levi, mas é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque, portanto uma coisa fora dos padrões que Israel conhecia. Ele também fala do fato de que o sacrifício de Jesus Cristo substitui os sacrifícios de animais. Portanto, o crente não tem que pegar um animal e sacrificar. Porque Jesus Cristo foi lá na cruz e fez isso. Ele se entregou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus vai dizer: não é necessário fazer outro sacrifício desse tipo, um só bastou. Um só bastou. E é por isso, então, que tudo quanto foi feito lá no Antigo Testamento, ainda que nos sirva para orientação moral, espiritual, ainda que nos faça ver o que Deus exige das pessoas em termos de santidade, isso tudo é sombra para Jesus, é sombra das coisas que Jesus fez. Portanto, Jesus é apresentado aqui no livro de Hebreus como aquele que consumou o plano de Deus e não é necessário acrescentar mais nada para que uma pessoa seja perdoada e aceita por Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É aí então que ele para de falar de Jesus Cristo por um momento e ele começa a pensar nos velhos personagens bíblicos, e ele fala de Abraão, Isaque e Jacó, ele fala de Moisés, ele fala de vários outros, e o que é que ele comenta? Ele comenta que estas pessoas, ainda que estivessem no regime do Antigo Testamento, andavam por fé, andavam por confiança na graça de Deus, andavam por confiança nas providências de Deus. Isso nos ajuda a entender que nenhuma pessoa salva no Antigo Testamento foi salva por obedecer à lei. Todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas do mesmo jeito que nós somos salvos, mediante a fé.
Só que eles não tinham o Messias declarado como nós temos. Eles, então, eram salvos olhando para frente na promessa de Deus. Nós somos salvos olhando para trás e enxergando o Cristo crucificado e ressurreto. É assim que funciona, de maneira que Jesus Cristo, em Hebreus, acaba sendo apontado, defendido, mostrado, exibido como o centro da história do universo, o centro da história de todas as coisas. Tudo está em Cristo e para Cristo, diz o apóstolo Paulo. É aí que nós chegamos no fim da carta, e depois de tratar tão extensamente das coisas que fazem ligação com o Senhor, o escritor vai amansando o discurso, vai diminuindo o discurso, e aí ele começa a dedicar a sua atenção para as coisas da nossa rotina, ou coisas da rotina da vida da igreja. O que a igreja tem que fazer no seu dia a dia? Então, há várias coisas que foram ditas aqui. Por exemplo, vocês devem ter paciência nas tribulações, do capítulo 12, vocês olhem para Jesus, o autor, consumador da fé, vocês vivam em paz, vocês procurem a pureza de vida, vocês se lembrem que vocês estão agora na presença de Deus, e vocês podem chegar a Deus a qualquer momento, pela oração, e vocês podem se aproximar da graça de Deus o tempo todo que Ele está disponível para vocês. Mas também ele diz assim: vocês devem se amar mutuamente, vocês devem ser hospitaleiros, vocês devem se lembrar das pessoas presas, especialmente dos crentes presos, da igreja perseguida. Mas também interceder em favor dos que estão aprisionados, para que eles aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele continua dizendo: lá em casa, o seu casamento seja puro, lá em casa o seu leito seja sem mácula, e vocês não sejam avarentos, sejam pessoas doadoras, sejam pessoas bondosas, vocês se contentem com as coisas que vocês têm. Uma porção de instruções pequenas, mas que mostram como ele está preocupado que os crentes tenham uma vida compatível com a fé em Cristo. E aí que ele chega então em uma seção que os tradutores da Bíblia, lá naquelas letras negritos, chamam de deveres espirituais. E eu achei interessante falar a respeito dos deveres espirituais, dos deveres comunitários, dos deveres da igreja como igreja. Então, se a carapuça lhe servir, bendito seja. Mas é para o grupo como um todo, não é? É para o grupo todo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Eu quero chamar a sua atenção para esta fala dele: imitem a fé dos vossos guias. Como assim? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, mas a igreja não precisa me responder. Quem foi que te levou a Cristo? Quem foi que te ensinou a Escritura? Quem foi que mostrou pela vida, pelo caminho que seguiu,
o prazer de ter Jesus no coração? Você está lembrando de alguém especificamente? Se você está lembrando de alguém especificamente, imite a fé dele. Que coisa diferente, não é verdade? Mas para que a gente imite aqueles que nos antecederam e aqueles que nos pregaram a palavra de Deus, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter consciência da importância de ser um corpo. A importância de nós nos sentirmos família. A importância de nós olharmos para os nossos idosos e enxergarmos nos nossos idosos pessoas que seguem a Jesus Cristo fielmente. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que escrevendo a Tito, disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, ele disse assim, os homens idosos, os de cabelo branco, eu não, vocês, não é? Eu não sou de cabelos brancos, é pura impressão de vocês, é mágica. Os homens de cabelos brancos não têm mais o direito de errar, já viveram muito. Já têm experiência de vida, não podem errar mais. As mulheres idosas, elas também não podem errar, mas elas têm um ministério interessante, porque elas devem se aproximar das mulheres jovens e dizer para elas como as mulheres jovens devem tratar o seu esposo e devem tratar os seus filhos. Dá para perceber então que a instrução apostólica dá importância às pessoas de maior experiência na comunidade, como sendo padrão de imitação de fé. Não vá procurar exemplo na internet. Tem que procurar aqui dentro da igreja quem é que vive pela palavra de Deus e dizer assim, olha, aquele homem é uma bênção na minha vida. Aquela mulher é uma bênção na minha vida. Aquele casal é uma bênção na minha vida. São pessoas que estão 20, 30 anos na minha frente, mas eu quero olhar para eles e ver a fé que eles têm. Porque eu quero chegar na idade deles, se Deus me permitir, e andar de maneira piedosa e abençoada como eles andam hoje. É um pouco estranho a gente fazer essa análise, porque o que acontece de fato com a igreja? Nós nos conhecemos. Nós temos relacionamento ao ponto de dizer assim, meu velho, o Saulo é novo, mas meu velho, conta aí como é que foi a sua conversão, eu quero saber. Gente, isso é fora da nossa realidade hoje. Os jovens não se interessam pelos de idade, os de idade não têm assunto para conversar com os jovens. Está completamente fora. Esse conselho de Hebreus, ou ele serve porque ele é palavra de Deus, ou ele não é praticável se nós considerarmos o nosso tempo. Vocês percebem então que a igreja toca famílias inteiras. Eu gosto quando alguém dizia assim, já dizia meu pai. É bom, isso é muito bom, já dizia minha mãe. É bom a gente lembrar disso. E eu gostei muito da generosidade que essa igreja teve de colocar o nome do presbítero Orlando João Empich na classe de adultos. Porque era um homem normal da nossa igreja, não tinha muito estudo, vocês sabem. Ele sempre foi um empregado
do Departamento de Estradas e Rodagens, dirigiu o caminhão, coordenou o pessoal, asfaltou ruas. Só que o que caracterizava este homem era a sua confiança em Jesus. Quantas vezes Orlando orou aqui? Foi notório. Ele chegou a receber o título de presbítero emérito, porque ele foi eleito mais de 25 anos seguidos como presbítero. A igreja olhava para ele e dizia... Um dia ele disse assim: reverendo, eu não vou concorrer. Falei: por que você não vai concorrer? Tem tanta gente mais nova, tem uns irmãos aí estudados, o senhor sabe que eu não sou estudado. Disse assim: olha, vamos fazer uma coisa, fica quietinho no seu canto, se a igreja te indicar, você vai, se a igreja não te indicar, você não vai. Simples assim. Você está sentindo que a igreja já cansou de você, não é? E eu chamava de você, mas ele tinha vários anos além de mim, mas eu tinha essa liberdade com ele. E aí, Orlando? A igreja indicou, mas eu não sei ainda. Falei: deixa a coisa acontecer, Orlando, a assembleia resolve, porque é o povo que vai decidir se quer você ou não. Ele foi eleito em primeiro escrutínio, pela enésima vez. O que mostrava. Aí eu cheguei para ele e disse assim: Orlando, não é a cultura que faz um presbítero, é a piedade, é o coração devoto a Cristo, é a entrega. É isso que faz um presbítero. E a igreja vai ser muito mais abençoada se tiver um homem espiritual no conselho do que um técnico em qualquer coisa que não tenha tanta espiritualidade quanto você tem, quanto você demonstra. Agora, não é só Orlando, tem outras pessoas, tem homens, tem mulheres que nós precisaríamos resgatar aqui. Porque foram essas pessoas que nos trouxeram a palavra de Deus. Então, este conselho para nós deve nos fazer refletir acerca do que nós estamos fazendo na igreja. Não interessa, não interessa. Imagina, eu não vou num culto de UPH nem morto, eu não vou numa reunião de oração de homens nem morto, porque eu sou jovem. Ainda que eu tenha 35 anos e 99, não é? Que é o limite para ficar na UMP. Tem que olhar para as pessoas que estão na nossa frente e dizer: olha, eu quero ser como ela, na fé que ela tem. Entretanto, o nosso autor não diz assim: imite o homem. Não. Ele diz: imite Jesus. Ele falou isso no capítulo 12, ele diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Por que Jesus é a pessoa em quem nós devemos depositar a nossa fé? Porque Ele é antes, hoje e depois. Passado, presente e futuro, Ele é o mesmo. E se eu pensar na vida terrena dele, Ele é um carpinteiro, Ele é um crucificado, Ele é um Senhor ressurreto. Se eu pensar na pré-existência dele, ele é antes de todas as coisas pelo qual Deus criou todas as coisas. Ele é hoje no sentido de entrar na terra, morrer e ressuscitar, e ele é futuro quando voltará como juiz. O maravilhoso disso é que ele não varia,
como Orlando, ou como qualquer outro guia que nos deu a palavra de Deus, porque as pessoas erram, mas Jesus Cristo não erra. Então, diante da comunidade como um todo, o nosso lema é olhar para as pessoas que confiaram em Jesus Cristo, imitar a sua fé, mas concentrar toda a nossa confiança no Deus imutável que é Jesus Cristo. O contrário disso seria o que ele aponta aqui como desviar-se em doutrinas várias e estranhas. Porque nós corremos o risco de fazer isso. Por que há tantas igrejas aí no mundo que professam o mesmo Cristo? Porque nós interpretamos a Escritura de acordo com um veio, de acordo com uma análise feita na doutrina bíblica. Então, certamente há crentes, muito crentes, que nunca se dariam no nosso meio, porque eles precisam ser mais mexidos emocionalmente. Tem crente de outras denominações cristãs que vem aqui e diz assim: eu achei o culto tão estranho, tão frio. O dirigente falava assim: vamos cantar o hino número 7. O hino de hoje. Vamos fazer isso. Enquanto que em outros lugares você não consegue falar. Você tem que pedir para o povo ficar quieto, para poder falar. Eu me lembro de uma vez que estive numa destas igrejas, então o pastor, o dirigente orou e o povo orou junto, cada um fez a sua oração particular. E aí então, para que todo mundo terminasse, porque cada um estava empolgado com a sua oração, não é? Cada um estava lá clamando ao Senhor sozinho e não estava ouvindo o que o outro, não é? Aí ele começou a cantar. Quando ele começou a cantar, aí o povo foi percebendo que ele já tinha terminado a oração dele. E assim a ordem voltou então, mas ninguém acompanhava a oração de ninguém, cada um estava com a sua própria, não é? É um estilo. Agora, na medida em que os seres humanos vão interpretando as Escrituras e vão adicionando usos e costumes, por exemplo, muita coisa do ocultismo que havia em volta do cristianismo naquela época, muita coisa dos deuses pagãos, foram coisas introduzidas no nosso cristianismo, de maneira que hoje a gente tem celebrações que estão totalmente fora de um calendário real. O Natal tem uma data irreal, mas nós celebramos. Então, estas coisas foram entrando, o que o nosso autor diz: não se desvie, não aceite coisas novas, não aceite coisas que colocam menos valor na pessoa de Jesus Cristo e mais valor na pessoa humana. Porque o valor de Jesus Cristo é insuperável, é aquele que nós temos que prezar, e não o valor das pessoas, porque as pessoas são limitadas. A outra coisa que eu gostaria de falar agora é um pouco diferente disto, porque a partir do verso 10, ele diz assim: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério.
E eu fico pensando então na cabeça daqueles crentes que vieram do judaísmo, que eram sinceros, que eram devotos, que estavam acostumados aos ritos do Antigo Testamento, a obediência cega à lei de Deus, todas as festas, todas as coisas. O cristianismo estabeleceu apenas 2 festas, o batismo e a ceia. Essas são as festas. Nenhuma outra festa existe. A gente comemora por tradição Pentecostes e Páscoa e Natal e coisas assim, mas o que foi ordenado pelo Senhor foi batismo e ceia. O que a gente vê aqui? A gente vê que o autor está tentando fazer os seus leitores lembrarem que naquela época o sumo sacerdote podia aproveitar partes da carne do animal oferecido em sacrifício, quando não era sacrifício por oferta de pecado. Quando era sacrifício por oferta de pecado, o sacerdote não podia comer aquela carne. Ele pegava o sangue do animal, ele colocava no altar como um símbolo de pedido de perdão a Deus, por ele, pelos sacerdotes, pelo povo como um todo. Mas aquela carne era levada por uma pessoa ou por algumas pessoas para fora do acampamento, porque era uma coisa suja. Os animais se tornaram sujos. Então, ao terminarem de depositar aqueles animais num fogo que consumia toda aquela carne, eles não podiam voltar ao acampamento sem antes trocar de roupa. Eles tinham que lavar as suas roupas para poder voltar ao acampamento. Eles não tinham direito de comer essa carne. Uma das interpretações possíveis dessa passagem é que nós temos um Salvador sofredor, alguém que entregou o seu sangue, alguém que morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele morreu no Gólgota, fora da cidade, longe do templo. E o objetivo da sua morte nesse lugar não foi simplesmente uma localização que os romanos quiseram dar. Simplesmente foi um lugar que foi estabelecido e tinha o significado de que Jesus Cristo sofreu fora da porta. Mas o interessante é que pessoas atingidas pelo sacrifício de Jesus Cristo, pessoas que agora têm os seus pecados perdoados, pessoas que têm agora a sua vida controlada pelo Espírito Santo, têm direito a Jesus. E não o contrário. Se lá no Antigo Testamento não tinha o direito de comer a carne desse animal oferecido pelo pecado, em Jesus nós temos o direito de nos apropriar dele. É na Santa Ceia que a gente faz isso, por exemplo. Mas o texto não é alusivo à Santa Ceia aqui. Eu me lembro de uma frase que inclusive foi citada na aula de hoje de manhã, que é a seguinte: Jesus disse assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. O que isso quer dizer? Que enquanto no Antigo Testamento o animal oferecido por conta de pecados era recusado, expulso, queimado fora, Jesus foi para fora, morreu, mas qualquer pessoa que precise ser salva ou que deva ser salva tem que comer a carne e beber o sangue de Jesus.
participa, portanto, da essência do Senhor. É claro que nós não somos antropófagos. Está falando de aceitar a Jesus Cristo pela fé. Então, o que ele termina neste parágrafo dizendo é: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é vitupério? Vitupério é vergonha. Vitupério é desonra. Como assim? Pois é. O que aconteceu com Jesus? Se tu és o Cristo, desce da cruz. Então nós vamos crer. Qual é a ideia? A ideia é que Jesus Cristo foi profundamente humilhado, foi profundamente envergonhado. E o autor aqui está dizendo: vamos sair fora do nosso arraial. Qual é o arraial? O arraial são os limites, né? Os limites que a gente impõe, a nossa panelinha. Israel tinha a sua panelinha. Vocês lembram que o tabernáculo ficava no centro do acampamento, 3 tribos para cá, 3 tribos para lá. Nossa, difícil. 3 tribos para cá e 3 tribos para lá. E não tem nenhum registro na Bíblia que apareceu tigre. 3 tribos e por aí vai. Os sacerdotes tinham que sair fora desses limites para entregar os animais mortos e queimá-los lá fora. Esse era o arraial. Qual é o nosso arraial? O nosso arraial é o nosso povo. É o povo que nos aceita, é o povo que nos acolhe, é um povo que compartilha conosco da mesma fé. Saiamos fora desse arraial, levando a vergonha de Jesus Cristo, ou seja, nós vamos ser humilhados por falar de Jesus Cristo para as pessoas. As pessoas vão nos chamar de loucas, como nós vimos hoje de manhã. Não tem importância. Se nós formos achados dignos de sofrer pelo nosso Senhor, será grande o galardão, diz a Escritura. Vamos lembrar o que a gente viu até aqui? Vamos imitar a fé das pessoas que nos pregaram a palavra de Deus, mas tendo Jesus Cristo como a nossa fé, porque Ele não muda, Ele é imutável. Então a gente não deve se desviar desta doutrina, e não seguir coisas estranhas e coisas várias que as pessoas criam. A segunda coisa aqui é dar graças a Deus, porque nós sim participamos ativamente do sacrifício de Jesus Cristo e dele nós nos alimentamos. Então, que saiamos para fora do nosso arraial, para fora do nosso círculo, e com intrepidez, com coragem, nós digamos às pessoas que Jesus Cristo as ama e quer perdoar os seus pecados por meio da sua morte substitutiva. E a última coisa que eu tenho que falar está ainda no capítulo 13, a partir do verso 14, que diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Hebreus falou
que nós não temos cidade certa aqui. Hebreus falou que ainda que a gente tenha a escritura de uma casa nesse país, nesse estado, nesse município, ela é temporária. Porque, em verdade, os crentes têm um pé no presente, vivem o presente, têm os seus problemas no presente, oram, vivem a vida cristã no presente, mas também têm um pé, uma ponta de esperança no futuro, quando Jesus Cristo vai voltar. Onde é que o crente vai habitar? O crente vai habitar no novo céu, na nova terra. É lá que está a morada do crente. É lá que está a recompensa do crente. Não é aqui. Então, especialmente para os idosos, em vez de pensar, ai meu Deus, eu tenho menos tempo do que já vivi, a cada dia a coisa fica mais obscura. Inverta esse pensamento e vá para a seguinte perspectiva: nossa, como está chegando rápido o dia de eu me encontrar com o Senhor. Porque é isto que o crente espera. O crente espera o Senhor. E eu fico imaginando, você tem um câncer, você tem uma doença autoimune, você tem uma depressão, você tem isso, você tem aquilo, em vez de dizendo, ah meu Deus, me cura. Pode dizer, deve dizer, Deus pode curar. Ele é que é o soberano, Ele que resolve. Mas também ore assim, Senhor, acaba logo com isso, porque estar na Tua presença é incomparavelmente melhor. Ah, mas eu deixar os meus aqui, quem cuida deles? Enquanto você dorme, quem cuida deles? É você? Não, você está dormindo, você não está nem aí com eles. É Deus quem está cuidando, e vai continuar cuidando. O importante é nós sabermos que nós não devemos fixar a nossa visão nas coisas do presente, nem criar expectativas humanas para o nosso futuro, mas a gente deve olhar mais para cima, porque a palavra de Deus nos ensinou que Deus nos conduz, e nós devemos pensar, nós podemos pensar em uma postura de transcendência da vida que nós temos. Vamos pensar além do horizonte, gente, não é? E então, enquanto nós aguardamos a Jerusalém celestial, a nossa confissão acerca de Cristo é oferecer para Ele sacrifícios de louvor. Não é cantar 20 minutos de cântico de pé. O grupo de música faz a gente se esforçar, não é? Não é? Eles botam a gente de pé e vão cantando assim, 19 cânticos, 20, 21, 22, e a gente de pé, ali, não é? Além disso, a gente tem que esperar o intervalo das músicas, enquanto eles ficam combinando. Você começa? Eu começo? Quem começa? Eu começo, tu começas, ele começa, nós começamos, vós começamos. Enquanto isso, há povo de pé, não é? Isso não é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é adoração constante, é gratidão no coração. Deus, obrigado porque o Senhor me deu um salário que foi até o fim do mês. Deus, muito obrigado pelo arroz e feijão. Senhor, o tomate, como foi uma graça o Senhor dar o tomate. Obrigado, Senhor, porque veio essa onda de frio intensa e lá em casa a gente não ficou resfriado, ninguém precisou de remédio. Isso é sacrifício de louvor. Oh Pai querido, como é bom acordar e ver esse sol nascendo aqui,
tão bonito, louvado seja o teu nome, o Senhor controla tudo. Sacrifício de louvor. Então, o que ele diz é isso: já que a gente não é daqui, o nosso expediente é cantar a glória do Senhor, é viver a glória do Senhor, é experimentar o prazer do Espírito Santo conduzindo a vida da gente no cotidiano. E ele, então, nos diz que isso vai também contribuir para que a gente seja uma pessoa boa. Uma pessoa boa é chamada de benigna. Uma pessoa que faz coisas boas é chamada de bondosa. Fulano de tal é bondoso. Por que ele é bondoso? Ele é bondoso porque ele é benigno. O coração dele é bom. O coração dele é bom e ele age na direção das pessoas. Então, benigno, até onde eu sei, não é sinônimo de bondoso. Porque o benigno é a natureza da pessoa, Deus é benigno. E por conta da sua benignidade, Deus age com bondade. Uma qualificação, uma marcação de Deus. Então, esse fato de nós olharmos para as pessoas e praticarmos o bem, e praticarmos a cooperação mútua, nos ajudarmos a crescer na fé em Cristo mutuamente, é uma coisa que ele diz para nós fazermos. E a última coisa que ele diz, volta aos guias. Interessante, né? Que ele termina esse parágrafo falando dos guias. Você precisa saber que as pessoas que nos lideram na igreja são pessoas que estão com o encargo de cuidar da alma de vocês. Eu vou pedir que os presbíteros que estão presentes fiquem de pé. Vocês estão vendo esses varões? Esses varões velam por vossas almas. Eles têm que prestar contas delas para Deus. O que vocês devem a eles? Podem sentar, obrigado. O que vocês devem a eles? Crítica? Desobediência? Vocês devem oração, submissão. Vocês devem a eles amizade. Então, se nós nos lembramos dos antigos, da fé que tiveram, e nós cremos que Jesus Cristo é a nossa coluna, não vamos nos desviar. Vamos nos lembrar que nós nos alimentamos de Jesus Cristo, coisa que o judaísmo não pode fazer. Vamos nos lembrar que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Vamos nos lembrar que a vida que Deus nos dá é de momentos de louvor a Deus, de mútua cooperação e de prática do bem, e também olhar para estes homens que se levantaram aqui e interceder por eles e ser fiéis a eles enquanto eles são fiéis à Escritura, porque este é o compromisso que eles têm. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu sei que pode parecer para alguns a colocação de fardo. Mais essa da vida cristã para mim. Mas eu queria dizer para vocês que quando a gente obedece a palavra, isso não se torna pesado. E vocês fazem bem em seguir a palavra. Que Deus nos abençoe.